Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se é a sua primeira vez aqui, não esqueça de deixar um like, de fazer um comentário e de ativar o sininho das notificações para que você receba todos os dias. Se você já costuma ver aqui os nossos capítulos, os nossos estudos, vamos continuar nessa nossa luta de conhecimento. Nós temos que ser persistentes, perseverantes, conhecer e continuar conhecendo a palavra do Senhor até o fim. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde neste dia, que Ele te dê cada dia mais a revelação desta palavra poderosa. Como eu sempre digo, eu espero que você já tenha feito o que eu falo para você fazer, que é você ler o capítulo antes de você me ouvir. Por quê? Porque através da sua leitura, o Senhor vai falar alguma coisa para você que provavelmente eu não vou falar. É muito importante você ler antes, você meditar antes. Não entra aqui, já começa a me ouvir. Eu vou ouvir o capítulo 32. Não, medita, senta, assiste. Primeiro você tenha o seu momento com o Senhor. Mais importante do que ter um momento comigo, com a minha explicação, é o seu momento com Deus. Então não se esqueça de fazer isso, como eu sempre recomendo aqui durante a nossa leitura desses capítulos. Hoje é um capítulo muito triste, né, gente? Hoje é um capítulo em que aquele povo que foi tão bem instruído, que estava sendo orientado, que já tinha visto o mar abrir, que já tinha visto o maná cair do céu, que já tinha visto carne, codornizes, água sair da rocha, tudo isso eles já tinham visto e sabiam que o Moisés era a pessoa que Deus tinha separado e eles estavam ali porque o Moisés subiu ao monte, mas ele estava demorando a descer. Às vezes você desiste da sua guerra, desiste da sua batalha, porque você acha que está demorando para a sua bênção chegar. Moisés tinha ficado 40 dias naquele monte e o povo já começou a murmurar e falar, ele não vai voltar coisa nenhuma, deixou a gente aqui, Deus o levou, nós estamos sozinhos, estamos por nós mesmos. Aquele povo descreu. Aquele povo desanimou, e essa é uma palavra que não pode ter no seu dicionário. Eu até estou gravando de vermelho hoje, porque é a cor do sangue de Jesus, cor de misericórdia para nós, cor do amor de Deus por nós, que Ele manchou as suas vestes com sangue para poder nos libertar. E você que já conhece ao Senhor, você não vai aceitar se dobrar a uma estátua, a uma imagem. E olha o que aquele povo fez. O povo mais bem instruído da face da terra foi fazer uma imagem de escultura para adorá-la, porque Moisés estava demorando para descer daquele monte. Isso não é muito triste, gente? Eu fico imaginando, não é possível, esse povo não ia fazer isso, pois eles fizeram. Você tem que entender as fraquezas humanas como Deus tem que entender. Aqui quase que ele perdeu a paciência de vez com aquele povo. Ele vai falar, chega, para mim já deu, eu vou desistir desse povo, vou matar tudo. A ira do Senhor se acendeu. Porque quando você adora alguma coisa de pedra, de pau, de barro, a ira do Senhor se acende contra você. Ele abandona você ao seu pecado. Não faça nunca isso contra o Senhor. Você que conhece essa palavra, você que ora, você que medita, você que é inspirado pelo Espírito Santo, não faça isso. Então diz assim, né? Que eles se reuniram lá com Arão, pediram para que eles fizessem deuses para eles adorarem, que fossem adiante deles, porque quanto a esse Moisés, eles falaram, esse homem que nos tirou da terra do Egito, sei lá o que aconteceu com ele, se ele vai voltar, se ele não vai voltar. Vamos fazer um Deus aqui, vamos adorar. E sabe o que o Arão fez? Pediu a eles que arrancassem pendentes, tudo que eles tinham de ouro, arranca tudo. E vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar. E o povo então se assentou para comer, para beber, para festejar, oferecendo ofertas queimadas e ofertas pacíficas àquele Deus com letra minúscula. Eles passaram a adorar e foram celebrar, fazer festa para um Deus que eles tinham feito com o ouro deles, tirado das orelhas, tirado dos brincos, dos anéis, queimaram tudo e lá fizeram um bezerro. Deus então veio aquilo, claro, Deus vê tudo, e ele avisa para Moisés, desce do monte porque aquele povo lá
se corrompeu e fez um bezerro para adorar. E disse ele ao Senhor: esse povo é obstinado, eu não acredito, esse povo é duro de coração, obstinado. Depressa eles se desviaram do caminho que eu ordenei. Muito rápido, né? Tem gente que se desvia por qualquer motivo. O Senhor não fez do jeito que eu queria. O Senhor não salvou aquela pessoa que eu queria. O Senhor não curou, deixou morrer. O Senhor deixou que morresse aquela pessoa que eu amava. Você tem que entender que você está lutando por uma causa muito maior do que a vida nessa terra. Se você ainda não entendeu isso, você ainda não entendeu nada sobre o rei e sobre o reino que nós estamos falando aqui neste lugar. E por isso, agora, deixa-me só, para que a minha ira se acenda contra ele. Deus falou para ele: sai de perto de mim, que agora eu quero ficar aqui na minha ira. Eu estou muito bravo com esse povo, eu estou muito irado, e eu vou fazer de você, Moisés, de você, a partir de você, uma grande nação. Está lá no versículo 10. Mas Moisés amava seu povo e ele era um intercessor. E ele vai entrar em guerra com o Senhor. Ele vai interceder por aquele povo. Ele vai se colocar na brecha. Ele vai se colocar ali entre aquele povo e Deus para clamar misericórdia por eles. O Moisés então diz assim: por que, Senhor, que a sua ira se acende contra esse povo que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Sabe por quê, Senhor? Porque os egípcios vão dizer: para mal os tirou, tá vendo? Tirou aquele povo lá de nós e morreu todos morreram para matá-los no deserto, nos montes e para destruí-los da face da terra. É isso que os egípcios vão falar, Senhor. Dando argumentos para Deus. Por que o Senhor deveria não levar a ferro e fogo e a ira do Senhor pudesse ser abrandada por causa da intercessão? Quando você tiver que orar por uma pessoa que blasfema contra Deus, entre na presença do Senhor e clame por misericórdia de Deus. Senhor, não sabem o que fazem. Senhor, misericórdia. Senhor, ilumina essa vida. Dá conhecimento para ela. Revela o teu espírito para ela. Não vai entrar na mesma pilha e falar: isso mesmo, manda para o inferno. Não, você é um intercessor. Você tem que orar com amor pelas vidas. Você tem que lutar as guerras pelo Senhor, para o Senhor, com o Senhor. Aleluia. Aleluia, desvia-te da tua ardente ira, arrepende-se, Senhor, desse mal contra o seu povo. Olha o Moisés, que belezinha, né? Lembra-te de Abraão, começou a lembrar lá das promessas do Senhor. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, teus servos, a quais juraste por ti mesmo e disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda essa terra de que falei darei a vossa semente, e eles a herdarão para sempre. Versículo 13. Então ele está lembrando o Senhor. Foi o Senhor mesmo que prometeu aos tataravós, aos bisavós, aos avós desse povo. O Senhor fez essa promessa. Então não esquece, Senhor. Esquece da promessa. Quando você tiver que orar para o Senhor, Senhor, lembra-te do teu filho, do sacrifício que ele fez, porque esse povo está nas trevas, esse povo vive na escuridão do pecado, das trevas, mas o Senhor pode jogar luz na vida deles. Interceda por aqueles que você ama, não desista de lutar por eles. Faça como Moisés, entre na presença do Senhor e guerreie pelas pessoas que você ama, guerreie em oração. E o Senhor então desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Versículo 14. Olha que coisa linda, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz essa palavra. Moisés conseguiu destituir Deus, fazer Deus desistir do mal que ele intentou fazer por aquele momento de ira, ao ver que o povo tinha se corrompido e que estava adorando deuses feitos de ouro. É incrível, né, o que o intercessor consegue fazer. Ele usa as promessas do Senhor para fazer o Senhor desistir de destruir o povo. Hoje tem um mediador entre Deus e nós sabemos, né, que é Jesus, que através do seu sangue ele consegue aplacar a ira do Senhor, ele consegue entrar na presença do Senhor contra um povo degenerado e corrompido como nós somos ou como nós éramos.
cada um que ainda não está nesse caminho, talvez está vivendo ainda debaixo da ira do Senhor. Mas você pode pedir, clamar ao Senhor, que Ele entre como mediador e faça a mediação com Deus. E fique ali entre o pecado dessa pessoa que você ora e Deus, e Jesus como o mediador de uma nova aliança, que com seu sangue conseguiu aplacar a ira do Senhor contra nós. Eu creio que Ele está sempre diante de Deus como mediador, como advogado, lembrando a Deus, ai Senhor, olha, não deixa para lá, eles são fracos, eles são pecadores, eles são de carne, a carne foi corrompida pelo pecado, Senhor, tem misericórdia. Jesus está sempre na presença do Senhor, clamando por misericórdia, colocando-se como um escudo, para impedir que o Senhor te extermine. É isso que Jesus faz o tempo todo, e é isso que você tem que fazer pelas pessoas que você ama. Entrar na presença de Deus como intercessor, clamar o sangue de Jesus sobre a vida dessa pessoa, pedir a iluminação dessa palavra sobre a vida dessa pessoa, e crer que o Senhor fará, por amor a você, por amor a Jesus, por amor àqueles a quem Ele deu essa promessa. Aleluia! Se não fosse por ele, né, por essa intercessão, essa Sodoma e Gomorra, onde nós vivemos hoje, que nós vivemos em Sodoma e Gomorra, hein, gente? Essa terra há muito tempo já teria sido destruída. Você não acha que Deus está usando misericórdia demais, suficiente para não destruir todo esse povo? Tudo que você tem ouvido falar que o homem é capaz de fazer, você não acha que Deus está usando de muita misericórdia com eles? Tem usado sim, de muita misericórdia. Senão o pecado, porque Deus não tolera o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado. Já teria destruído. Josué também ouviu o som do povo que cantava. Versículo 18. Quando Moisés viu o bezerro, daí a ira do Moisés se atendeu. Ele que tinha aplacado a ira de Deus, porque Deus já tinha visto, e Deus já tinha cirado como Moisés cirou. A hora que ele viu aquele bezerro, ele pôs a mão na cabeça e falou, não acredito. Acho que ele não falou isso, mas eu estou aqui encenando. Eu acho que ele pensou, não acredito que esse povo está fazendo isso. Esse povo que eu ensinei tanto, que Deus mostrou tanto, que fez tanto milagre, fez um bezerro de ouro. Sabe o que ele fez na hora que ele viu? Ele ficou tão irado que aquelas tábuas que Deus tinha dado a ele e assinado por Deus, ele jogou no chão, com raiva. Ele jogou no chão, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, quebrou-a ao pé do monte. Dessa vez o pecado daquele povo impediu que nós conhecêssemos essas tábuas escritas por Deus. Ele vai dar uma segunda tábua, porque a ira do Moisés, daí Deus até vai entender a ira do Moisés, vai escrever de novo. Também pegou o bezerro, queimou no fogo, moeu até se tornar pó, espalhou pela água e fez os filhos de Israel beberem dela. Olha o que ele fez. Pegou, queimou aquele bezerro, transformou aquilo em pó, espalhou na água e falou, agora vocês vão beber essa água, desse bezerro imundo que vocês fizeram no lugar do Deus Altíssimo. Depois ele repreende Abrão também. Ele falou para o Abrão, como que você permite isso? Versículo 21. E o Arão se defende, ele fala assim, esse povo é inclinado a fazer o mal, e ele teve que fazer o que eles queriam, ele falou que ele não teve opção, eles pressionaram, e ele não teve ousadia, não teve força, não teve coragem, porque ele não era respeitado como Moisés. O povo pressionou, faz um Deus aí para a gente adorar, porque esse Moisés aí sumiu, e vamos fazer, e ele acabou fazendo, e dele saiu o bezerro, versículo 24. Quando Moisés viu que o povo estava nu, porque o Arão tinha despido todos eles, para vergonha deles, deixou todos nus. O Moisés se colocou na porta do acampamento, ele disse, quem está do lado do Senhor, que vem até mim. E todos os filhos de Levi se achegaram até ele. Versículo 26. E ele falou para que matassem a espada, indo de porta em porta, todos aqueles outros irmãos que não se achegaram junto à porta. Versículo 27. E naquele dia, 3.000 homens morreram pela espada dos seus próprios irmãos. Você acha que Deus é um Deus que não mata? Você pensa que Deus é um Deus que não se ira? Que Ele é só amor? Ai, Deus é amor.
Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça também. E Ele não tolera a injustiça. Ele não tolera a adoração a outros ídolos, porque Ele já tinha dado um mandamento. Se eles não soubessem, estava lá, não tinha uma desculpa, mas Deus já tinha dado os 10 mandamentos para eles. Segundo mandamento, não faça Deus de ouro, de prata, de barro, de pau, de pedra, seja lá do que for, não os adore. E eles tinham feito isso. 3.000 morreram naquele dia. Moisés pede a eles que se consagrassem, depois os repreendeu e disse que ele subiria ao monte de novo para tentar fazer uma propiciação pelo pecado tão grande que eles haviam cometido. Versículos 29 e 30. Moisés então se coloca diante do Senhor novamente e diz: eu sei que eles pecaram, Senhor. Eu sei que eles pecaram, mas eu lhe peço que os perdoe. Assim Jesus faz por nós até hoje, sempre na presença do Senhor. Senhor, eu vi que o que ele fez é grave. Eu sei, Senhor, que ele não está querendo te aceitar, que ele é rebelde, que ele é obstinado, que ele é promíscuo, que ele é um beberrão, que ele é um idólatra, que ele é um hipócrita, um mentiroso, um ladrão. Eu sei, Senhor, mas eu peço, perdoas. Se não, eu te peço, roga-te, apaga-me do teu livro que escreveste. Moisés falou: se o Senhor vai fazer isso com todos eles e não vai deixar que eles permitam que sejam seu povo, então risca o meu nome também. Eu também vou junto com eles. Olha só a ousadia, né? Que ousadia, que amor que Moisés demonstrou pelo seu povo, mesmo não tendo feito parte daquele pecado que eles cometeram. Ele se oferecia a Deus para morrer com eles e por eles. O mesmo papel que Jesus teve de amor para conosco. Ele também se ofereceu por nós como sacrifício vivo. E ali ele foi provado e aprovado por Deus. Moisés foi diante de Deus aprovado. O Senhor então diz: aquele que cometeu pecado contra mim, este apagarei do meu livro. Versículo 33. Só os que cometeram o pecado contra mim, esse eu vou riscar do meu livro. Por isso, leva o povo até onde eu te falei. Eis que o meu anjo, com letra maiúscula, porque esse anjo era Jesus, irá diante de mim, porém, no dia da minha visitação sobre eles, eu visitarei o seu pecado. Eu vou levar você lá onde eu prometi, mas eu vou visitar o pecado deles. Isso pode escrever aí no seu livro. Versículo 34. A pergunta que Moisés fez ao povo é a mesma que até hoje ecoa por toda a eternidade. Quem está do lado do Senhor? Você está do lado do Senhor? Você é um daqueles que se achegaria com Moisés? Na tenda do Moisés, a hora que ele falou: quem está com o Senhor vem para cá, quem não está, chega para lá. De que lado você está? Essa pergunta o Senhor está fazendo até hoje. Quem é que está do meu lado? Quem é que quer lutar a minha causa? Quem é que quer ajudar a levar esse povo até a terra prometida? Quem quer indicar o caminho? Quem quer mostrar o caminho? Quem quer andar no caminho que é Jesus? Até hoje essa pergunta, né? Muitas vezes nós achamos que eu nunca fiz um bezerro de ouro, eu não adoro pau, não adoro pedra, não adoro ouro, não adoro barro, não nada. Mas se você ama a sua família mais do que o Senhor, esse é o seu bezerro de ouro. Se você ama seus filhos mais do que o Senhor, esse é o seu bezerro de ouro. Se você ama a sua casa mais do que o Senhor, esse é o seu bezerro de ouro. Se você ama seu emprego mais do que o Senhor e você se desespera porque você perdeu o emprego, esse é o seu bezerro de ouro. Se você ama a sua vida mais do que o Senhor, esse é o seu bezerro de ouro. Então, que hoje nós possamos entregar ao Senhor todos os nossos bezerros de ouro e aprender a amá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos e de todo o nosso coração. Esse é o desejo do coração de Deus, que você o coloque em primeiríssimo lugar na sua vida. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas dessa terra vão ser acrescentadas a você. Isso é uma garantia que essa palavra te dá. E o Senhor te proteja, que Ele te guarde, que Ele faça você meditar sobre o bezerro de ouro da sua vida e sobre o pecado que tão de perto nos rodeia e quer nos tirar da presença do Senhor. Mas o diabo está derrotado no nome de Jesus. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o capítulo 33 da Fenda da Rocha, a face de Cristo.
Esse é o nome do próximo capítulo. Bonito também, como todos. Aleluia! Um abraço, até amanhã! Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.